Eu e a minha cunhada discutimos, e a minha sogra deu-me uma estalada que me fez ver estrelas. O meu marido, ao ver a cena, expulsou a mãe e a irmã de casa. Já que vivem à minha custa, ainda por cima são insolentes, as duas fora daqui. Caros ouvintes, se tiverem a graça de ouvir esta história, por favor, dediquem 1 segundo a carregar no botão gosto do vídeo, porque 1 segundo vosso é sempre uma grande motivação para nós. O meu nome é Leonor, tenho 30 anos. Costuma-se dizer que a sorte de uma mulher está no marido, mas eu penso que a sorte de uma mulher está nas suas escolhas. E eu, num dos momentos de maior fragilidade da minha vida, tomei uma decisão fatalmente errada. Essa escolha errada chamava-se laços de família. No dia em que trouxe o pequeno Lourenço do hospital, a nossa casa, que o meu marido e eu tínhamos comprado com muito esforço e empréstimos por todo o lado, encheu-se com o cheiro a leite, a fraldas e um aroma espesso de felicidade ingênua. O meu marido, Tiago, desajeitadamente pegava no bebé como se fosse uma bomba, mas os seus olhos brilhavam de alegria. Olhei para ele e para o meu filho e pensei que tinha o mundo inteiro, mas o meu mundo era demasiado pequeno e a realidade demasiado cruel. Eu, que ficara órfã de mãe cedo, sempre desejei um lar completo e acolhedor. Esse mesmo desejo tornou-se o meu calcanhar de Aquiles. Depois do parto, estava quase exausta. O trabalho não podia ser deixado de lado e o bebê chorava noite e dia. Eu debatia-me sozinha dentro das 4 paredes. Foi nesse momento que Tiago recebeu um telefonema da mãe, Dona Fátima. Lá na aldeia, no Alentejo, ela tinha acabado de discutir com um vizinho por causa de umas terras insignificantes. A minha cunhada, Inês, com 23 anos, ainda não tinha um emprego estável e passava o dia inteiro com a cara no telemóvel. Ela ligou para o Tiago, chorando e lamentando-se que estava aborrecida na aldeia, que sentia tantas saudades do neto que não conseguia dormir. Depois, sugeriu: que tal eu e a Inês irmos para a cidade viver convosco por um tempo? Eu ajudo a cuidar do neto e a Inês procura trabalho. É bom para todos. Tiago olhou para mim com um olhar de preocupação. Ele é um bom homem, gentil, mas como uma árvore reta plantada num terreno torto. Ele sabia bem como a mãe e a irmã eram. Hesitou e disse-me: talvez seja melhor não, meu amor. Podíamos contratar uma ajuda por horas. Tenho medo que fique sobrecarregada com a minha mãe e a Inês aqui. Se eu o tivesse ouvido na altura, se tivesse sido suficientemente racional para afastar a visão de uma família unida que eu própria desenhara na minha mente, mas não. Com o cansaço de uma mãe de resguardo e a ingenuidade de uma nora que sempre quis agradar à família do marido, eu acenei com a cabeça. Pensei de forma muito simples. Com a minha sogra a cuidar do neto, o que poderia ser melhor? Ficaria tranquila e pouparia dinheiro. A cunhada conosco, teríamos uma troca de favores, e a casa ficaria mais alegre com mais gente. Ah, que pensamento ridículo! Foi como abrir a porta de casa para um lobo faminto e depois tranquilizar-me dizendo que ele só comeria erva. Era uma armadilha. E eu, ingenuamente, caí nela. No dia em que Dona Fátima e Inês se mudaram, trouxeram 2 malas enormes e um sorriso caloroso, quase falso. Dona Fátima abraçou o Lourenço, murmurando com carinho: ai, meu neto, é a cara do pai. Inês correu pela casa elogiando tudo. A casa de vocês é linda, é bom demais viver aqui. Tiago, ao ver a cena, pareceu suspirar de alívio. Talvez ele pensasse que se tinha preocupado à toa. Só eu, por um breve momento, senti que algo não estava certo. A forma como Dona Fátima pegou no neto, mas os olhos varreram a casa, avaliando cada peça de mobiliário. A forma como Inês elogiou a casa, mas já estava a tirar o telemóvel para tirar selfies e postar nas redes sociais. Não era a alegria de familiares, mas a satisfação de quem acabava de conquistar um novo território. Os primeiros dias decorreram numa calma forçada. Dona Fátima até se metia na cozinha, mas os pratos que cozinhava eram sempre os que a Inês gostava. Também queria pegar no neto, mas só o fazia por 5 minutos, enquanto ele estava cheiroso e limpo. Assim que ele resmungava por leite ou fazia cocó, ela passava-mo logo para as mãos, acompanhado de um: pronto, ele só quer o colo da mãe. Inês era, no verdadeiro sentido, uma hóspede.
deixava o prato sujo depois de comer, atirava a roupa suja para um canto. Ela considerava a minha presença como um dado adquirido. Assumia que eu tinha de arrumar, que eu tinha de servir. A minha casa, de um lar onde só havia o riso dos recém-casados e o choro do bebê, de repente, tornou-se sufocante. Foi invadida por sons estranhos. O volume no máximo da televisão de Dona Fátima, a música vibrante do telemóvel da Inês, os seus sussurros, discussões e risos entre elas, numa linguagem em que eu não conseguia entrar. Eles eram um mundo à parte, e eu, na minha própria casa, tornei-me uma estranha. À noite, quando o bebê já dormia profundamente, eu deitava-me ao lado do Tiago e suspirava. Ele virou-se para me abraçar e sussurrou: "Estás tão cansada, não estás?" Eu apenas abanei a cabeça, não querendo que ele se sentisse desconfortável. Mas dentro de mim, uma vaga sensação de inquietação crescia, como uma nuvem escura antes de uma tempestade. Eu não sabia que o convite aparentemente caloroso dos laços de família era, na verdade, um bilhete só de ida para as portas do inferno. A fachada perfeita de falsa harmonia era frágil como uma folha de gelo, e ela rachou mais rápido do que eu imaginava. Rachou a partir das coisas mais insignificantes, pequenas como um cabelo, como um grão de pó, mas o suficiente para fazer os meus olhos lacrimejar e o meu coração apertar. A primeira rachadura veio da forma como eu cuidava do meu próprio filho. Para Dona Fátima, todo o conhecimento científico que eu lia nos livros, todos os conselhos dos médicos, eram lixo. Naquela manhã, o tempo em Lisboa estava fresco no início do outono. Eu tinha acabado de dar banho ao Lourenço, vestindo-lhe cuidadosamente um bode de algodão de manga comprida com um colete fino por cima. Dona Fátima saiu do quarto, viu o neto e torceu o nariz, com um ar de julgamento. Ora essa, por que é que a senhora o veste tão leve? As crianças são diferentes dos adultos, têm de ser embrulhadas em várias camadas para não apanharem uma constipação. Eu expliquei calmamente. Mãe, a médica disse para não agasalhar demais o bebê. A temperatura corporal das crianças é mais alta que a dos adultos, e se vestirmos muito, ele sua e o suor pode causar pneumonia. Ela não disse nada, mas deu-me um olhar afiado como uma faca. Aquele olhar carregava uma mensagem clara, a querer ser mais sábia que a galinha. Ela voltou para o quarto em silêncio, e um momento depois trouxe uma manta de lã grossa e pesada. Sem dizer uma palavra, cobriu completamente o bebê que estava no berço. Eu apressei-me a intervir. Mãe, não pode fazer isso, o bebê vai sufocar. Ela gritou, com voz alta, o suficiente para toda a casa ouvir. O que é que a senhora sabe? Antigamente, quando criei o Tiago, nos invernos frios que cortavam a pele, eu embrulhava-o em 3 ou 4 fraldas, 2 camisolas de lã, e ele não teve problema nenhum. Cresceu forte, não foi? Ou será que a senhora tem pena da manta nova e não quer dar ao neto? A sua lógica absurda deixou-me sem palavras. Ela habilmente transformou o cuidado com o bebê numa questão de eu ser mesquinha e poupada com o neto dela. Tiago ouviu a voz alta do seu escritório e correu. Ele olhou para mim e para a mãe, com o rosto visivelmente embaraçado. Por fim, só conseguiu dizer uma frase fraca. Mãe, em casa, com as janelas fechadas, não está frio, deixe a Leonor cuidar dele. Ela lê muitos livros, por isso sabe o que faz. As palavras de Tiago foram como deitar achas para a fogueira. Dona Fátima virou-se bruscamente para o filho, com a voz carregada de rancor. Ah, é assim então. Agora vocês defendem-se um ao outro e as palavras da vossa mãe idosa não valem nada, não é? Pois bem, não digo mais nada. Vamos ver quão bem ela cuida do filho. Dito isto, ela virou-se e bateu a porta do quarto com um estrondo, fazendo o Lourenço, que dormia, chorar. Enquanto isso, Inês, a minha preciosa cunhada, continuava colada ao ecrã do telemóvel, os dedos a deslizar no TikTok, com os fones nos ouvidos, completamente alheia ao mundo. A sua existência nesta casa era pior do que uma sombra. Uma sombra, pelo menos, era silenciosa, enquanto ela só trazia desordem e aborrecimento. Roupa suja por todo o lado, nunca limpava depois de comer, nunca dava a descarga na casa de banho. Uma vez, chamei-lhe a atenção discretamente, e ela torceu a boca. Ai, esqueci-me, mais logo limpo. E o mais logo dela durava da manhã à noite.
até que eu não aguentava mais e ia limpar por ela. As rachaduras continuaram a surgir, cada vez mais numerosas. Desde a preparação do leite para o bebê, que ela achava demasiado aguado e sem nutrientes, até eu pôr o bebê a ouvir música clássica, que ela dizia que o faria ficar louco mais tarde. Cada ação minha era colocada sob um microscópio e o observador encontrava sempre um erro para criticar. A casa começou a formar dois lados distintos. De um lado, Dona Fátima e Inês. Elas sussurravam sempre entre si, olhando para mim com olhos desconfiados. Do outro lado, eu, sozinha, e lutando uma batalha desigual. Tiago estava preso no meio, tentando ser uma ponte, mas essa ponte era demasiado frágil para suportar o peso dos conflitos crescentes. Percebi que eles não tinham vindo para me ajudar, tinham vindo para afirmar o seu poder. Dona Fátima queria provar que, embora fosse a casa do filho, ela continuava a ser a rainha. Quanto a Inês, ela viera para desfrutar da vida de uma princesa, sem nunca ter de mexer um dedo. E eu, por inércia, tornei-me a serva das duas. A mágoa acumulava-se em mim como um dique a lutar contra uma enchente furiosa. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele cederia, e esse dia chegaria com a desculpa perfeita para a máscara deles cair oficialmente. Essa desculpa perfeita tinha a forma de uma bomba tira-leite. Era uma máquina cara que eu tinha ponderado muito antes de comprar. Era o ganha-pão do Lourenço, o meu salvador nos dias de ductos entupidos que me faziam chorar de dor. Eu sempre aguardava com cuidado, como um tesouro. Nesse dia, tive de sair à pressa para tratar de uns últimos papéis na minha antiga empresa. Antes de ir, tirei leite e guardei no frigorífico, avisando cuidadosamente a Inês. Inês, podes olhar pelo Lourenço por uns momentos? Se ele tiver fome, tira o biberão do frigorífico, aquece em água morna e dá-lhe. Lembra-te, só água morna, sim? Inês disse. Sim, em voz alta, sem tirar os olhos do telemóvel. Olhei para a sua atitude desinteressada, com um pouco de inquietação, mas o trabalho não podia esperar. Eu ia demorar pouco mais de 1 hora. No entanto, quando cheguei à casa, a cena diante dos meus olhos deixou-me paralisada. O pequeno Lourenço chorava incontrolavelmente na cama e Inês estava na mesma posição, a mexer no telemóvel, resmungando. Cala-te lá. Por que choras tanto? O biberão que eu tinha preparado ainda estava no frigorífico, mas o mais horrível era a minha bomba tira-leite. Estava largada na mesa e uma das flanges de sucção estava partida aos bocados. O sangue ferveu-me nas veias. Corri para o bebê, acalmei-o e depois virei-me para a Inês, tentando manter a calma. Inês, a minha bomba tira-leite, por que está partida assim? Inês deu um salto, escondeu o telemóvel apressadamente e gaguejou. Eu não sei. Ainda agora a vi cair no chão. Cair no chão? Repeti, a voz a ficar mais fria. Eu deixei-a arrumada na mesa, como é que ela ia cair sozinha no chão? Ah, deve ter caído sozinha, eu que sei. Ou talvez já estivesse assim quando saíste. Ela começou a dar desculpas esfarrapadas, os olhos a vaguear, um sinal de quem mente. Nesse instante, Dona Fátima saiu da cozinha com um prato de tremoços na mão, comendo e falando com um ar de superioridade. O que é que se passa para tanta confusão? Ah, é aquela máquina, não é? A Inês estava curiosa e pegou nela um pouco, só isso. Quem diria que as tuas coisas são tão frágeis? Mal pegou nela e já lhe escorregou das mãos e caiu. É só uma máquina. Por que é que a tratas como uma criminosa? Ah, então era isso. Então ela tinha visto tudo. Então ela estava a defender a filha. Apesar de ter visto a sua filha estragar as minhas coisas. A máscara de doçura dela finalmente caiu, revelando um rosto descarado e assustador. Respirei fundo, sentindo o peito apertar. Olhei diretamente para Dona Fátima, falando cada palavra com clareza. Mãe, isto não é só uma máquina. Isto é algo meu. É o que me permite ter leite para o Lourenço. Além disso, é muito cara. A Inês estragou-a. Pelo menos devia ter pedido desculpa, e não com essa atitude de negar a culpa e ser encoberta pela mãe. Ao ouvir isto, Dona Fátima ficou com o rosto vermelho. Ela atirou o prato de tremoços para a mesa com um estrondo. Apontou o dedo para mim, gritando. O que é que disseste?
Disseste que eu encobri a minha filha. Vê lá bem quem és tu. As coisas não são bem cuidadas, ficam desprotegidas, e quando caem e partem, a culpa é dos outros. Ou será que tens pena do dinheiro e queres que a Inês te pague? É isso? A discussão atingiu o auge. Inês, vendo a mãe a defendê-la, aproveitou para intervir. É isso mesmo. Acha que a máquina dela é de ouro ou prata, sei lá. Eu nem sequer a quero para estragar. Eu fiquei ali, entre as duas, sentindo-me tão sufocada que não conseguia falar. A lógica delas era estranha. Quem estragava não tinha culpa. A culpa era do objeto frágil e do proprietário que não sabia cuidar. Nesse exato momento, Tiago chegou do trabalho. Entrou em casa e parou, surpreendido pelo ambiente tenso. Ele olhou para a bomba tira-leite partida, para o meu rosto e o da mãe, ambos vermelhos, e para a Inês, com ares de triunfo. Ele perguntou: "O que é que se passa, pessoal?" Dona Fátima imediatamente mudou de tom, choramingando, com os olhos marejados. "Tiago, vês, a tua mulher está a maltratar a mãe e a tua irmã. A mãe só disse uma coisa e ela já me respondeu mal, desrespeitando-me. A Inês deixou cair a máquina por acidente. Já estava assustada e a tua mulher ainda a está a repreender e a exigir que pague. Coitadinhas de mim e da tua irmã, meu filho." Tiago olhou para mim com um olhar de desconforto e cansaço. Ele detestava o feitio da mãe e da irmã, mas o dever filial era como uma pedra a esmagar-lhe os ombros. Ele aproximou-se de mim e disse suavemente: "Deixa lá, meu amor. A máquina está estragada, compramos outra. Não digas coisas duras à mãe e à Inês para não estragar a harmonia em casa." As palavras de Tiago foram como uma última facada no meu coração já a sangrar. Mesmo o meu marido, a única pessoa em quem eu esperava que estivesse do meu lado, escolheu resolver a questão rapidamente. Ele não estava errado, ele só queria paz em casa. Mas a paz construída sobre o meu sofrimento e injustiça, será que duraria? Não disse mais uma palavra. Em silêncio, peguei no Lourenço e fui para o quarto, fechando a porta. Não chorei. As lágrimas, nessa altura, eram um luxo. Apenas senti um frio extremo. Afinal, nesta batalha, eu estava completamente sozinha e sabia que, a partir de hoje, a minha vida nesta casa não teria um dia de paz. Eles tinham ganho a primeira ronda e não parariam por aí. Depois do incidente da bomba tira-leite, a presença da Dona Fátima e da Inês em minha casa deixou de ser umas pequenas rachaduras e tornou-se uma invasão total. Já não tinham pudor, nem se continham. Agiam como se fossem as donas da casa. E eu, apenas uma inquilina, uma empregada sem salário. O meu espaço de vida privado encolhia a cada dia. Primeiro, a sala. Dona Fátima, por sua própria iniciativa, moveu o sofá que o meu marido e eu tanto gostávamos para junto da parede, para dar lugar à poltrona velha que ela insistira para o Tiago trazer da aldeia. Ela dizia que só naquele sofá as suas costas não doíam. Assim, a minha sala moderna ficou com um objeto antiquado e deslocado, tornando-se o seu território inviolável. Todas as noites, ela sentava-se lá, com as pernas cruzadas, a ver telenovelas melosas com o volume no máximo, ignorando que eu precisava de silêncio para adormecer o bebê. Depois, a cozinha. Tudo o que eu arrumava cuidadosamente no frigorífico era desorganizado. Ela comprava todo o tipo de comidas e bebidas para ela e para a Inês, enchendo o frigorífico. Não havia mais espaço para a comida do Lourenço. O molho de pimenta e a pasta de camarão que eu usava eram deitados fora e substituídos pelos que ela gostava. Ela declarou que só assim a comida tinha o sabor certo. As refeições em família também se tornaram uma tortura. Ela só cozinhava os pratos que a Inês gostava, tudo frito e gorduroso. Sugeri que as mães a amamentar precisavam de comida mais leve para o leite, e ela logo me cortou. "Tem de comer para ter forças. Se fores assim tão seletiva, como é que vais ter força para criar o teu filho?" Mas o auge da invasão foi o quarto do meu marido e o meu. Aquele quarto costumava ser o nosso mundo privado, onde partilhávamos alegrias e tristezas. Mas agora não era diferente de um mercado. A porta do quarto nunca podia ser fechada. Dona Fátima podia entrar a qualquer momento, sem bater, com a desculpa de ver como está o neto. Uma vez, eu estava a amamentar o bebê, e ela simplesmente abriu a porta e entrou, assustando-me,
e eu apressadamente puxei a camisola. Ela olhou para mim com desprezo, torcendo a boca. O que é que tens para esconder? Mulher que já pariu, o que é que tem de se envergonhar? Inês foi ainda pior. Ela naturalmente passou a usar a casa de banho do meu quarto, embora houvesse uma casa de banho comum lá fora. Ela dizia que a casa de banho lá fora estava entupida, mas eu sabia perfeitamente que ela tinha preguiça de andar e preferia usar as minhas coisas. Os meus shampoos, gel de banho e sabonetes caros diminuíam visivelmente. Houve um dia em que até a apanhei a usar o meu vestido novo. Quando lhe perguntei, ela negou veementemente. Não, é o meu vestido que comprei, deves estar a ver mal. Só quando lhe mostrei o recibo de compra é que ela, irritada, tirou-o e atirou-mo à cara. Qual é o problema? É só um vestido, não é preciso tanto. Somos cunhadas, podemos partilhar. Qual é o mal? Eu sentia-me sufocada. A casa que eu tinha decorado e cuidado com tanto carinho, agora tornava-se estranha. Cada canto tinha a marca deles, o cheiro deles, o barulho deles. Perdi o meu espaço privado, perdi o direito de decidir as coisas mais pequenas na minha própria casa. Voltava do trabalho sem vontade de regressar à casa. A casa já não era um lar, mas uma jaula, encarcerando-me com duas pessoas amargas e egoístas. Tiago via tudo, mas estava impotente. Cada vez que eu me queixava, ele suspirava. Aguenta mais um pouco, meu amor. A mãe já é idosa, é difícil mudar o seu feitio. E a Inês ainda é nova, aguenta um pouco para termos paz em casa. Paz? Eu ri amargamente. Vês paz? Quando a tua mulher está a ser transformada numa empregada na sua própria casa? Quando não tenho sequer um espaço privado para respirar? Isto não é aguentar, Tiago. Isto é tolerar o mal, o erro, e está a matar o nosso casamento. Tiago ficou em silêncio. O seu silêncio magoava-me mais do que qualquer repreensão. Eu sabia que ele estava numa posição difícil, mas a sua dificuldade não podia ser a razão para eu ter de suportar tudo isto. Comecei a ter medo, medo da impotência, medo da solidão e medo de um dia já não me reconhecer. Estava a ser consumida física e mentalmente. Todas as manhãs. A primeira pergunta na minha cabeça não era o que vou comer hoje, mas sim o que mais eles vão aprontar hoje. Eu vivia em ansiedade e alerta, como um animal encurralado, pronto a atacar para se defender. Mas eu sabia que a resistência humana tem um limite, e o meu estava a esgotar-se. Quando a invasão do espaço atingiu o seu auge, eles começaram a mudar para uma nova frente, muito mais cruel e real. Dinheiro. A lâmina mais afiada para cortar todas as relações, ironicamente, é muitas vezes afiada pelas palavras laços de família. Tudo começou com a Inês. Após alguns meses a viver à minha custa, ela ainda não tinha intenção de procurar trabalho. A passar os dias nas redes sociais, começou a ser influenciada por futilidades e caprichos. Roupas, malas, cosméticos de marca. Ela não tinha dinheiro, mas tinha um irmão. E foi assim que a Inês começou a pedir coisas ao Tiago. A primeira vez, ela pediu-lhe, fazendo-se de coitadinha, 200 euros para comprar documentação para procurar emprego. Tiago não hesitou e deu-lhes logo, mas nenhum currículo foi comprado. Aqueles 200 euros transformaram-se num vestido novo e num chá sofisticado que ela exibiu com alarido nas redes sociais. A segunda vez, ela chorou, dizendo que o telemóvel estava avariado e que não tinha forma de ser contactada pelos empregadores. Tiago amoleceu novamente e tirou das suas poupanças para lhe comprar um telemóvel novo, de quase 1.000 euros. A terceira vez, quando a Inês exigiu que o irmão lhe comprasse uma moto nova para se deslocar às entrevistas, eu não consegui mais ficar em silêncio. Naquela noite, no quarto, conversei abertamente com o Tiago. Tiago, acho que não podemos continuar a mimar a Inês assim. Ela já é adulta, tem de ser responsável pela sua própria vida. O nosso dinheiro não nasce nas árvores. É o suor e as lágrimas tanto minhas como tuas, e ainda temos de guardar para o Lourenço no futuro. Tiago franziu a testa, com uma expressão de desagrado. O que estás a dizer? A Inês é minha irmã. Ela está com dificuldades. Se nós não a ajudarmos, quem o fará? Estás a ser mesquinha por causa de umas notas com a minha própria irmã? Fiquei estupefacta. Foi a primeira vez que ele usou aquele tom para falar comigo. Não estou a ser mesquinha, Tiago.
É que a Inês está a aproveitar-se da tua bondade. Dá-lhe a cana de pesca, não o peixe. Se continuares a dar-lhe dinheiro assim, ela nunca vai crescer, vai depender sempre de ti. A nossa discussão tornou-se mais ruidosa. E claro, Dona Fátima ouviu tudo o que precisava ouvir. A porta do quarto abriu-se, Dona Fátima estava ali, com o rosto carrancudo, sem me olhar, e dirigiu-se apenas ao filho. Eu sabia. Eu sabia que a tua mulher estava a ser mesquinha com a tua irmã. Realmente, não há laços de sangue. É normal irmãos de sangue ajudarem-se e cuidarem uns dos outros, mas esta trata a tua irmã como uma estranha. Ela começou o seu discurso habitual, a falar do esforço que tinha tido para criar os dois, Tiago e a irmã, até se tornarem adultos. Ela enfatizou que a riqueza de Tiago também era dela, da sua irmã. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da mãe, de amparar a irmã até que ela tivesse uma vida estável. Ouve bem, Tiago. Ela apontou o dedo para o filho, mas o olhar afiado como uma adaga voltou-se para mim. Esta casa, embora tenha sido comprada com o vosso dinheiro, a sua origem ainda vem da sorte da nossa família. Quem te deu o que tens hoje? A tua irmã é uma rapariga desfavorecida. Tu, como irmão mais velho, deves protegê-la, ou vais seguir o conselho da tua mulher e abandonar a tua mãe e a tua irmã por causa dela? Tiago ficou entre as duas mulheres, o rosto pálido. Ele estava encurralado entre o dever filial e o amor. A mãe, Dona Fátima, habilmente transformou a questão do dinheiro num problema moral. Ou ele escolhia ser um filho devoto e um irmão carinhoso, ou ele escolhia ser um homem que punha a mulher acima de tudo. E ele, mais uma vez, escolheu a opção que me magoou. Ele virou-se para mim, a voz quase implorando. Pronto, meu amor, não digas mais nada. Isto é uma decisão minha. Não vou deixar que tu e o Lourenço sofram, mas também não posso abandonar a minha irmã. Dito isto, ele saiu do quarto, deixando-me sozinha diante do sorriso vitorioso da minha sogra. Ela olhou para mim com o olhar de uma superior que concede piedade a um vencido. Ela não disse nada, mas eu conseguia ler tudo naquele olhar. Estás a ver? Por mais que sejas a mulher dele, por mais que lhe tenhas dado um filho, no coração dele, a mãe e a irmã serão sempre as primeiras. Não tentes competir conosco. Naquela noite, abracei o meu filho e as lágrimas escorriam incessantemente. Não chorava por causa do dinheiro. Chorava por me sentir traída. O meu marido, que um dia jurara construir uma família comigo, agora estava a usar os próprios tijolos dessa família para erguer um muro entre nós. Um muro chamado responsabilidade para com a família de sangue. E eu sabia que esta lâmina chamada laços de família continuaria a cortar feridas mais profundas no meu casamento. Não pararia até que tudo estivesse completamente em ruínas. Depois de vencerem a batalha do dinheiro, Dona Fátima sentiu-se à vontade para ir mais longe. Ela já não se limitava a intrometer-se na forma como eu cuidava do meu filho ou nas despesas da casa. Ela começou uma campanha mais subtil, mais cruel, atacando o meu valor e a minha autoestima. A sua arma eram as comparações, conselhos envenenados, doces na boca, mas amargos na alma. Ela tinha um refrão habitual: a nora dos outros. Aquela Andréia, a nora da Dona Rosa, a vizinha. Ela dizia, a apanhar a verdura, mas eu sabia que era para eu ouvir. Mal pariu e já recuperou a forma, e ainda compra ginseng e ninho de andorinha para a sogra, ao contrário de cá em casa. A nora fica toda desleixada e a sogra não recebe nada. Eu estava a amamentar o bebê. Ao ouvir aquilo, as minhas mãos pararam. As palavras dela eram como uma agulha a espetar diretamente na minha insegurança de mulher pós-parto, com complexos em relação à aparência e exausta por cuidar do filho. Fiquei em silêncio, tentando conter um suspiro. Noutra ocasião, quando eu chegava do trabalho exausta, ela começou de novo. A Susana, a nora do senhor Joaquim, aquela que é bancária, ganha milhares de euros por mês e o dinheiro para os sogros nunca falta. Disse ao marido para se focar na carreira, que ela cuidava da casa e dos filhos sozinha. Isso é que é uma mulher de garra, tanto para o trabalho como para o lar. Eu percebi o que ela queria dizer. Ela estava a criticar o meu salário baixo, dizendo que eu não ajudava muito o meu marido. Estava a insinuar que eu era um fardo. Pus a mala na mesa, tentando manter a voz calma.
Mãe, cada árvore tem a sua flor, cada casa a sua cruz. Nós, o meu marido e eu, sabemos gerir o nosso lar e as nossas finanças. A minha resposta pareceu desafiar a autoridade dela. Ela elevou a voz. Ora essa, eu digo isto por teu bem. Quero aconselhar-te para abrires a cabeça. E tu ainda me respondes? Uma pessoa como tu. O Tiago casar contigo já é uma bênção de 7 vidas. Devia saber como te comportar e ainda és atrevida. Esses conselhos venenosos surgiam cada vez mais frequentemente. Quando eu cozinhava, ela criticava que estava sem sabor, sem tempero e que não era tão boa como a Paula, a nora da Dona Maria. Quando eu comprava roupa nova para o bebê, ela olhava com desdém, dizendo que era um desperdício de dinheiro, que eu não sabia poupar como a Ana, a nora da Dona Cecília. Para ela, o mundo inteiro parecia ser feito de noras perfeitas, exceto eu. Eu era um produto defeituoso, uma existência fora do padrão, uma desilusão para ela. As constantes comparações eram uma forma de tortura mental. Esvaziavam a minha autoconfiança, semeavam dúvidas na minha própria mente. Será que eu era assim tão incapaz? Será que eu era uma péssima esposa, uma péssima mãe? Essas perguntas ecoavam na minha mente, especialmente à noite, quando eu estava sozinha, de frente para as 4 paredes. Inês, claro, não perdia a oportunidade de deitar mais achas para a fogueira. Ela costumava concordar com a mãe, e às vezes era ainda mais cruel. Ai, mãe, para que te preocupares com comparações? A nossa cunhada, de bom, só tem o ar de miúda da cidade, é desajeitada ao máximo. Uma vez, eu não aguentei mais. Fui falar com o Tiago. Contei-lhe como me sentia desvalorizada, desprezada todos os dias. Eu esperava que ele pudesse dizer uma palavra à mãe para ela parar. Mas Tiago, depois de um dia de trabalho exaustivo, apenas acenou com a mão. Deixa lá, meu amor, a mãe já é idosa. Ela fala assim, mas não quer mal. Podes ignorar. Ignorar? Eu quase gritei. Como é que posso ignorar quando ouço essas palavras todos os dias? Sabes que é como se alguém me passasse uma lâmina de barbear de leve na pele todos os dias? A ferida não é profunda, não é fatal, mas sangra todos os dias e nunca cicatriza. Tiago ficou em silêncio. Ele não entendia ou não queria entender. Para ele, eram apenas palavras de uma pessoa idosa. Para mim, eram balas invisíveis disparadas diretamente para o meu coração ferido. Percebi uma verdade amarga. Para viver em paz com a família do marido, a nora não precisa apenas de saber cozinhar, limpar, ganhar dinheiro e ter filhos. A nora também precisa de aprender a ser surda, surda às críticas, surda às comparações injustas. Mas eu não era uma santa. Os meus ouvidos ainda ouviam claramente e o meu coração ainda sentia dor. Eu sabia que, se não me defendesse, eles nunca parariam. A minha resistência tinha chegado ao limite. Decidi que o silêncio não era ouro. O silêncio era cavar a minha própria cova. Eu tinha de conversar francamente uma vez por todas. Não podia continuar a viver neste ambiente tóxico. Escolhi um fim de semana à noite, quando todos estavam sentados na sala depois do jantar. Tiago também estava em casa. Pensei que com ele presente, a mãe e a irmã não poderiam ir longe demais. Que pensamento ingênuo! Respirei fundo, tentando escolher as palavras mais amenas possível. Mãe, Inês, só queria falar sobre uma coisa. Os 3 viraram-se para mim, com um ar de surpresa. Dona Fátima desligou a televisão. Inês pousou o telemóvel e eu comecei. Mãe, sei que tu e a Inês vieram para cá para ajudar o meu marido e eu para cuidar do Lourenço. Agradeço muito por isso. Mas há algumas coisas na nossa vida em comum que eu acho que precisamos de conversar abertamente para que todos possamos viver mais confortavelmente. Apresentei cada problema claramente. A questão da invasão da privacidade. A questão de Inês precisar de ser mais responsável pela sua vida e ajudar nas tarefas domésticas. A questão das despesas familiares precisarem de ser mais transparentes e planeadas. Tentei falar de forma construtiva, sem intenção de criticar. Assim que terminei de falar, o ar na sala ficou gelado. E então, a encenação começou. A primeira a agir foi Dona Fátima. De repente, ela levou as mãos ao peito, o rosto enrugou-se e a respiração tornou-se difícil. Ela gemeu. Ai, meu Deus, estou velha. Vim da aldeia para cuidar do meu filho e do meu neto.
não recebo um obrigado e ainda sou repreendida e insultada assim. Tiago, vê como a tua mulher trata a tua mãe. Então, ela começou a chorar. Não um choro discreto, mas um choramingar alto e lamentoso, com lágrimas e ranho a escorrer. O que fiz eu para merecer isto? Só queria o bem deles. Agora ela trata-me como um estorvo. Quer expulsar-me. Coitadinha de mim. Criei um filho, para que a mulher dele me mande calar e insulte a minha cara. Inês imediatamente entrou no papel de cúmplice, também choramingando e correndo para abraçar a mãe, com a voz embargada. Mãe, não chores, o teu choro magoa-me tanto. Eu sei, a cunhada não gosta de nós há muito tempo. Ela trata-nos como parasitas, como um fardo para o irmão e para ela. É melhor voltarmos para a aldeia, mãe. Aqui somos desprezadas. Para que é que vamos ficar para sofrer mais humilhações? Eu fiquei paralisada. Eu não tinha previsto este cenário. Elas transformaram a minha conversa franca num julgamento, onde eu era a ré, acusada de desrespeito, de maltratar a minha sogra e cunhada. Todas as minhas razões tornaram-se insignificantes diante da excelente atuação das duas. Tiago, como sempre, caiu na armadilha da culpa e da responsabilidade. Ele apressou-se a acalmar a mãe. Mãe, acalma-te. A Leonor não quis dizer isso. Deve haver algum mal-entendido. Depois, virou-se para mim, o olhar já não de desconforto, mas de clara repreensão. Vê o que fizeste? Se há algum problema, fala comigo primeiro. Por que é que deixas a mãe e a Inês chegarem a este ponto? Fiz algo errado? Perguntei de volta, a voz a tremer de indignação. Eu só disse a verdade. Eu só queria que tivéssemos uma vida em comum mais agradável. Não vês que a mãe e a Inês estão a encenar? Encenar? Dona Fátima, ao ouvir, de repente parou de chorar, levantou a cabeça e apontou o dedo para mim. Ah, é assim então? Os sentimentos da minha filha e os meus aos teus olhos são apenas uma encenação? Muito bem, sua nora malcriada. Sai já para o teu quarto. Não quero ver a tua cara. Fiquei ali, atordoada. Ela acabara de me tratar por tu e sua. A última camada da fachada tinha sido completamente arrancada. Diante de mim, já não estava a sogra que falava, mas não queria mal, mas uma verdadeira tirana. Tiago apressou-se a empurrar-me para o quarto. Vai para o quarto, eu resolvo isto. A porta do quarto fechou-se com um estrondo. Lá fora, eu ainda ouvia o choro e as lamentações de Dona Fátima, as tentativas de Tiago para acalmá-la e a Inês a juntar-se ao coro. Eles eram uma família, e eu, para sempre, uma estranha. Naquela noite, Tiago não foi para o quarto. Dormiu no sofá da sala para consolar a mãe. Eu deitei-me sozinha no quarto frio, abraçando o meu filho que dormia profundamente. As minhas lágrimas já não caíam. O meu coração estava endurecido e frio. Percebi que, com pessoas que gostam de encenar, a lógica é inútil. Para combatê-los, não se pode usar palavras, tem de se usar ações. E eu não os deixaria continuar a pisar-me. Este espetáculo tinha de chegar ao fim. Depois daquela noite de encenação, um muro invisível, frio e sólido foi erguido na minha própria casa. Dona Fátima e Inês já não me repreendiam. Moveram-se para uma forma de guerra ainda mais assustadora. A Guerra Fria. O silêncio cobria todos os cantos. Elas tratavam-me como se eu não existisse. Eu passava à frente delas e elas ignoravam-me. Eu dizia algo e ninguém respondia. Eu sentava-me à mesa para comer e elas levantavam-se imediatamente e levavam os seus pratos para os seus quartos. As refeições em família desapareceram, substituídas por refeições silenciosas e divididas. A casa espaçosa tornou-se apertada, sufocante, devido ao silêncio hostil. O isolamento não se limitava às quatro paredes. Elas começaram uma campanha para me difamar com o mundo exterior. Sempre que algum parente da aldeia telefonava, Dona Fátima começava a lamentar-se, com a voz embargada, sobre como era oprimida pela nora da cidade. Coitadinha de mim, pessoal. Já sou velha. Só queria vir viver com o meu filho e o meu neto para animar a casa. Mas ela trata-me como lixo. Diz que sou da aldeia, suja, é mesquinha com a sogra por cada tostão. Ainda incita o meu filho a expulsar-me de casa. A história era adornada e exagerada. Pela sua boca, eu aparecia como uma mulher malvada e cruel, uma nora ingrata como nenhuma outra.
Inês não ficava atrás. Ela postava nas redes sociais status cheios de insinuações. A vida é tão irônica. Morar na casa do meu irmão é como estar numa prisão. Há pessoas que, por fora, parecem cultas, mas por dentro são podres, sem um pingo de humanidade. E claro, esses rumores espalhavam-se terrivelmente. Os vizinhos que antes me cumprimentavam com um sorriso, agora olhavam para mim de forma diferente, com curiosidade, pena e até desprezo. Começavam a sussurrar pelas minhas costas. Eu ouvia frases como: "Parece tão simpática, mas que horror! Não se pode julgar o livro pela capa." Coitada da sogra, calhou-lhe uma nora daquelas. Eu estava completamente isolada. Eu vivia como numa ilha deserta, cercada por um mar de ódio e preconceito. A injustiça que não podia ser expressa, a impotência de ter o mundo inteiro contra mim, quase me enlouquecia. Tentei falar com o Tiago novamente. "Ouviste o que as pessoas andam a dizer de mim? Sabes que a mãe e a Inês andam a espalhar mentiras sobre mim a toda a gente?" Tiago suspirou, o rosto exausto. "Eu sei, mas o que posso fazer agora? Por acaso vou discutir com a mãe, com os familiares, com os vizinhos? As coisas de casa resolvem-se em casa, meu amor. A boca dos outros não podemos controlar. Ignora-os." "Ignorar?" Eu ri sarcasticamente. "A minha honra está a ser pisada, a minha dignidade está a ser difamada, e tu dizes para eu ignorar? Tiago, isto já não é só sobre mim. Isto é sobre a nossa família. Tu és o meu marido, tens de me proteger." "Eu sei, mas a mãe também é minha mãe", ele gritou. Foi a primeira vez que ele levantou a voz para mim daquela forma. "O que queres que eu faça? Escolher a mulher ou a mãe? Não me ponhas nesta situação difícil, por favor." As palavras dele foram como um balde de água fria no meu rosto. Afinal, nesta batalha, ele sempre me pusera a mim e a mãe em duas balanças. Ele nunca nos considerara verdadeiramente como uma equipa, como uma pequena família a ser protegida. Entre nós também havia um muro de hesitação, de medo de ser acusado de deslealdade filial. Não disse mais nada. Qualquer palavra seria inútil. Disse a mim mesma: "Muito bem, se querem guerra, terão guerra até ao fim. Não vou ceder. Tenho de ser forte pelo meu filho e por mim mesma. Este muro que eles construíram, serei eu a derrubá-lo. Mas não com palavras, mas de outra forma, muito mais decisiva." Eu só estava à espera de uma oportunidade, uma desculpa grande o suficiente para fazer tudo explodir. Essa desculpa veio de algo aparentemente muito pequeno. Uma gota de leite, não, mais precisamente, uma colher de água. O Lourenço tinha pouco mais de 4 meses na altura e era amamentado exclusivamente. Todo o conhecimento médico moderno afirma que bebés com menos de 6 meses, que são amamentados exclusivamente, não precisam de beber água, pois o leite materno já contém a quantidade de água necessária. Beber água adicional pode causar intoxicação por água ou reduzir a ingestão de leite. Eu seguia rigorosamente este princípio. Mas, para Dona Fátima, isso era um absurdo. Uma tarde eu estava a trabalhar no computador. O Lourenço brincava no berço. Dona Fátima pegou no neto e foi para a cozinha. Um momento depois, ela voltou com um copo e uma colher pequena. Senti que algo não estava certo e seguia para ver. Fiquei paralisada ao vê-la, a dar colheradas de água ao bebê, forçando-o a beber. O bebê não queria, cuspia, e a água molhava toda a sua fralda. Corri para ela e tirei o copo da sua mão. "Mãe, o que estás a fazer? Por que estás a dar água ao bebê?" Dona Fátima respondeu irritada. "Ora, estou a dar água ao neto para ele limpar a boca e o intestino. Que mais? Vê lá, ele só mama leite. A boca está toda branca. Se não beber água, fica sujo, não é?" Tentei conter a minha raiva, explicando suavemente. "Mãe, os médicos dizem que bebés com menos de 6 meses não devem beber água. É muito perigoso, mãe." Médicos. Ela imitou a minha voz de forma zombeteira. "Estás sempre a falar em médicos. O que é que os médicos sabem? Antigamente, quando criei o Tiago, quando ele fez 1 mês, já lhe dava água de arroz torrado. E ele não teve problema nenhum, agora está grande, forte e saudável, não está? Ou será que tens pena da água da tua casa?" Lá estava a lógica absurda habitual, a acusação de ser mesquinha, mas desta vez
Não se tratava de dinheiro ou da minha honra. Tratava-se diretamente da saúde do meu filho. E para uma mãe, os filhos são o limite final, a linha vermelha que ninguém tem permissão para cruzar. O sangue ferveu-me nas veias. Já não conseguia manter a calma. Isto não é uma questão de desperdiçar água ou não, é uma questão de ciência, é a saúde do Lourenço. A mãe não pode aplicar essas suas experiências antiquadas e anticientíficas no meu filho. Eu sou a mãe dele. Tenho o direito de decidir o que é melhor para ele. Em toda a minha vida de nora, esta foi a primeira vez que ousei responder à minha sogra de forma tão incisiva. Dona Fátima ficou estupefacta por um momento. Depois o seu rosto contorceu-se de raiva. Ela sibilou. Ah, muito bem. Agora que tens pelos na língua, atreves-te a ensinar a tua própria sogra? Dizes que a minha experiência é antiquada, anticientífica, a querer ser mais sábia que a galinha. Eu pari o teu marido, que é um homem feito. Será que não sei cuidar de um bebê? Ou achas que só tu sabes parir, só tu sabes amar o teu filho? Inês, que estava perto e ouviu a discussão, correu para juntar-se apressadamente. Mana, não sejas tão exagerada. A mãe só queria o bem do Lourenço, e tu falas como se ela o fosse matar. Agarrei-me ao meu filho, olhei para as duas, sentindo um nojo a subir-me pelo corpo. Boa intenção? Boa intenção que quase matou o meu filho? A ignorância em nome do amor é mais assustadora do que a maldade. Sua miúda. Dizes que eu e a minha filha somos ignorantes? Dona Fátima tremia, apontando o dedo para o meu rosto, os lábios a moverem-se sem palavras. A batalha tinha realmente explodido, sem mais sarcasmos, sem mais guerra fria. Agora era um confronto direto. A casa era como um barril de pólvora e eu acabara de acender um fósforo. O ar ficou denso, anunciando uma tempestade iminente. Uma tempestade mais terrível do que tudo o que eu já tinha vivido. E desta vez, eu não recuaria. Pelo meu filho, eu podia fazer tudo. Após a discussão inflamada por causa da colher de água, a tempestade que eu previra não se desencadeou de imediato. Em vez disso, transformou-se numa depressão tropical, um silêncio pesado e mortífero que pairou sobre toda a casa. Este silêncio era ainda mais assustador do que a Guerra Fria anterior. Não era apenas ignorância, mas uma hostilidade latente, uma acumulação de energia antes de uma grande explosão. Ninguém falava uma palavra. Dona Fátima e Inês desapareceram nos seus quartos quase o dia inteiro, só saindo para as refeições. Cozinhavam sozinhas, comiam sozinhas e limpavam a sua parte. Criaram uma fronteira invisível, dividindo a casa em 2 territórios separados, o delas e o meu. A mesa da sala de jantar tornou-se uma zona desmilitarizada e deserta. Tiago tornou-se o mais infeliz nesta tragédia. Ele chegava do trabalho e entrava numa casa silenciosa como um túmulo. Via a mãe e a irmã com as portas dos quartos trancadas. Via a mulher sozinha na cozinha com o filho. Ele tentava falar com a mãe, mas ela apenas resmungava. Ele perguntava-me coisas e eu respondia de forma seca. A atmosfera estava tão tensa que podia ser cortada com uma faca. Tu e a mãe tiveram algum problema de novo? Ele perguntou-me no quarto, a voz cheia de cansaço. Eu já não me importava de explicar. Todas as explicações eram inúteis. Respondi friamente. Vai perguntar à tua mãe. Pergunta o que ela pretendia fazer ao teu filho. Estás outra vez assim. Ele suspirou. Não pode ser um pouco menos agressiva? Afinal, a mãe é uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa tem o direito de errar. Uma pessoa idosa tem o direito de usar a sua ignorância para prejudicar o neto? Respondi, a voz afiada como uma faca. Tiago, não me peças para ceder mais. Já aguentei o suficiente. Desta vez, tocou no meu filho, e eu nunca vou ceder. A nossa conversa terminou num beco sem saída. A distância entre mim e Tiago também aumentava. Dormíamos na mesma cama, mas cada um virado para um lado, carregando os seus próprios fardos. O nosso amor estava a ser testado pelas pessoas mais queridas dele. Sentia pena dele, mas também raiva. Raiva da sua fraqueza, raiva da sua indecisão, que contribuíram para levar a tragédia familiar ao seu clímax. Aquele silêncio mortífero durou quase uma semana. Era como um veneno de ação lenta, destruindo o espírito de todos. Eu estava quase em depressão, não conseguia dormir,
Não comia bem e estava sempre tensa e em alerta. Tinha medo que eles fizessem algo para prejudicar o meu filho quando eu não estivesse atenta. Tornei-me um ouriço de pelos eriçados, pronta para atacar qualquer um que se aproximasse. Eu sabia que esta situação não podia durar para sempre. Era a calma falsa antes da tempestade. Algum eninto, por menor que fosse, tornar-se-ia a faísca, acendendo todas as mágoas, ódios e frustrações acumuladas. E esse dia fatídico, finalmente, chegou. Chegou com a febre do meu filho. Uma febre que mudaria completamente o meu destino, o do meu marido e o de toda esta família podre. Foi o início do fim e também o início de uma libertação. A faísca fatídica surgiu numa noite de fim de outono, quando Tiago estava em viagem de trabalho, longe. O vento invernal soprava, o frio penetrava por todas as frestas da porta. Por volta das 2 da manhã, eu estava a dormir levemente quando fui acordada pelo leve gemido do Lourenço. Saltei da cama, toquei na testa dele, e ele estava em brasa como um pedaço de carvão. O meu coração apertou. Apressei-me a pegar no termômetro. 39 graus. Fiquei realmente em pânico. Era a primeira vez que o meu filho ficava doente. Tentei manter a calma, limpei o corpo dele com um pano morno, esperando que a febre baixasse. Mas não. Meia hora depois, a temperatura não só não diminuiu, como parecia aumentar. De repente, o corpo do bebê enrijeceu, os olhos reviraram, os dentes cerraram-se, os braços e as pernas agitavam-se convulsivamente. Convulsões devido à febre alta, um pânico extremo invadiu-me. A minha mente ficou em branco, só sabia gritar desesperadamente. Lourenço, meu filho, não me assustes. Peguei no bebê, embrulhei-o rapidamente numa manta, sem tempo de mudar o pijama, e corri para fora do quarto. Bati na porta do quarto de Dona Fátima, com a voz embargada. Mãe, abre a porta. O Lourenço está com convulsões. Ajuda-me a levá-lo, para. Ouvi um ruído dentro do quarto. Um momento depois, a porta abriu-se, e Dona Fátima espreitou, o rosto enrugado de quem tinha sido acordada. Ao ver o meu estado e o bebê a ter convulsões nos meus braços, ela não mostrou o mínimo de pânico, apenas lançou um olhar rápido e disse, com uma voz fria como gelo, convulsões por febre em crianças é normal. Por que tanto alarido? Deixa as pessoas dormirem. Dito isto, ela tentou fechar a porta. Eu não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. No meio da vida e da morte do seu neto, ela conseguia proferir palavras tão cruéis? O desespero transformou-se em fúria. Usei toda a minha força para empurrar a porta e gritei. Normal? Sabes que as convulsões podem afetar o cérebro dele? És ou não és humana? Inês também acordou com o barulho, sentou-se na cama, bocejou longamente e resmungou. Ai, a noite e esta barulheira toda. O que é que se passa, mana? Eu estava quase a chorar, apontando para o bebê nos meus braços. Inês olhou e disse, com indiferença, é só dar-lhe um antipirético e pronto, não é? Estás a fazer uma tempestade num copo de água. Naquele momento, percebi uma verdade horrível. Para elas, a vida do meu filho não valia nada. A sua existência era apenas uma desculpa para elas criarem problemas, para afirmarem o seu poder. Mas quando ele estava em perigo real, elas eram indiferentes como estranhos. As minhas últimas esperanças de um pouco de afeto familiar desvaneceram-se. Não disse mais uma palavra. Eu sabia que implorar-lhes, naquela altura, era inútil. Virei-me, com uma mão a segurar firmemente o bebê e a outra a tremer enquanto ligava para um táxi. No meio da noite silenciosa, a minha chamada para o táxi ecoou pela casa fria de forma desoladora e trágica. Eu não tinha tempo para chorar. Cada célula do meu corpo estava a lutar para salvar a vida do meu filho. Quando o táxi chegou, agarrei-me ao bebê e corri para fora. O vento frio cortou-me o rosto, mas não era tão frio quanto o meu coração. Naquele momento, ao olhar para trás, vi que as luzes nos quartos da minha sogra e cunhada estavam apagadas. Tinham voltado a dormir. Como se nada tivesse acontecido. Como se o meu grito de socorro fosse apenas um sopro de vento. A caminho do hospital, abracei o meu filho e as lágrimas continuavam a escorrer. Chorava não por medo, mas por ressentimento. Ressentimento pela crueldade daquelas que se diziam avó e tia do meu filho. Ressentimento pela minha própria ingenuidade, por um dia ter acreditado na palavra família.
Naquela noite, na fria sala de emergência, sozinha com as convulsões do meu filho, jurei a mim mesma: esta seria a última vez. A última vez que os deixaria ter a oportunidade de magoar o meu filho e a mim. Felizmente, Lourenço superou o perigo. O médico disse que tinha uma febre viral aguda e que foi sorte tê-lo levado ao hospital a tempo. O bebê teve de ficar internado por 2 dias para observação. Nesses 2 dias, eu quase não dormi. Sentei-me ao lado da cama, segurando a mãozinha do meu filho, observando cada respiração, cada pequena mudança no seu rosto. Durante 2 dias, nem um telefonema de preocupação, nem uma mensagem. Dona Fátima e Inês desapareceram completamente da minha vida, como se nunca tivessem existido. Tiago telefonava incessantemente, a voz dele assustada e cheia de culpa. Ele queria pegar um carro e voltar imediatamente, mas eu o impedi. O trabalho dele era muito importante. Eu não queria que a carreira dele fosse afetada por este problema. Menti, dizendo que a mãe e a Inês estavam comigo no hospital para ele ficar tranquilo. Eu não queria sobrecarregá-lo ainda mais e também não queria contar-lhe a crueldade da família dele por telefone. Ele teria que testemunhar com os próprios olhos. No 3º dia, Lourenço recebeu alta. A febre baixara, mas ele ainda estava cansado, choramingando constantemente. Eu, sozinha, com as mãos cheias, a segurar o bebê e as malas, apanhei um táxi para casa. Ao entrar na casa familiar, uma sensação de nojo invadiu-me. A casa estava desarrumada como um lixo, cascas de bolachas, potes de iogurte espalhados pela mesa, pratos e talheres de vários dias sem lavar, empilhados na pia. Dona Fátima e Inês estavam sentadas na sala a ver televisão, com as pernas cruzadas. Ao verem-me chegar, apenas lançaram um olhar e voltaram a colar os olhos no ecrã, como se não me tivessem visto. A raiva que eu tinha contido durante os últimos dias explodiu, mas eu não gritei. A minha voz estava gelada, sem qualquer emoção. Vocês duas estiveram nesta casa durante os últimos 2 dias. Dona Fátima torceu a boca, sem sequer olhar para mim. E onde mais estaríamos? Vocês não sentiram um pouco de curiosidade? Não se perguntaram como estava o vosso neto, o vosso próprio neto, no hospital, entre a vida e a morte? Desta vez Inês falou com um tom de sarcasmo. Ai, não é para ir de férias que é preciso dar satisfações. És tão capaz, consegues dar conta de tudo sozinha, não é? A mãe e eu em casa, a poupar espaço. E a poupar o dinheiro do hospital. Aquelas palavras foram como uma facada no meu coração. Afinal, aos olhos delas, a preocupação também era medida em dinheiro. Não disse mais nada. Em silêncio, peguei no meu filho e fui para o quarto, fechando a porta. Olhei para o meu filho adormecido na cama, o rosto ainda pálido. Uma determinação férrea formou-se em mim. Chega, realmente chega. Eu não podia mais viver um dia sob o mesmo teto com estas pessoas. Nas noites seguintes, eu praticamente não dormi. Lourenço, depois da doença, enfraqueceu. Acordava assustado à noite, choramingando. Eu tinha de pegá-lo ao colo, embalá-lo, preparar-lhe leite constantemente. O meu corpo estava exausto, a minha cabeça girava por falta de sono. As olheiras nos meus olhos estavam mais escuras e profundas. Eu arrastava-me como uma sombra. Naquela manhã, depois de uma noite a lutar com o choro do bebê, eu estava quase esgotada. Só queria 1 minuto para deitar-me. Apenas 1 minuto. O meu filho tinha acabado de adormecer por um instante e eu queria aproveitar para descer à cozinha e fazer-lhe uma canja para ele recuperar as forças. Ao ver a Inês sentada a mexer no telemóvel na sala, pela primeira vez depois de muitos dias de silêncio, eu pedi um favor. Não tinha outra opção. Inês, podes olhar pelo Lourenço um pouco? Eu só vou descer para fazer-lhe uma canja, é rápido. Eu pensei que, afinal, era sangue do seu sangue. Por mais que me odiasse, ela não recusaria um pedido tão pequeno. Mas eu estava enganada, a crueldade humana é ilimitada. Inês levantou a cabeça, olhou-me de cima a baixo com desprezo. Depois deu uma risada sarcástica, um riso cheio de maldade e satisfação. Aquele riso e as suas palavras seguintes foram a última gota que fez transbordar o copo. Acendeu a faísca para uma batalha que, depois disso, nada poderia curar. É teu filho, não é meu, para eu tomar conta. As palavras da Inês ecoaram, afiadas e frias como uma lâmina de gelo.
Elas perfuraram os meus ouvidos, atravessaram o meu peito e cravaram-se no meu coração exausto. Fiquei paralisada, os ouvidos a zumbir. Por um momento pensei que tinha ouvido mal, mas depois, ao ver o seu sorriso desafiador, soube que não me enganara. Inês continuou, a voz ainda mais amarga, como se temesse que a facada anterior não tivesse sido profunda o suficiente. Se pariste, cuida tu. Não peças aos outros para te servirem. Achas que é assim tão bom pegar nele por um bocado que me estás a pedir um favor? Todos os nervos da minha cabeça pareciam rebentar. O cansaço, a frustração, a raiva acumulados durante tanto tempo explodiram como um vulcão. Eu já não era a nora submissa, já não era a esposa que tentava manter a paz. Naquele momento, eu era apenas uma mãe animal enraivecida, pronta para atacar e proteger o seu filho. Olhei diretamente para os olhos da Inês, a minha voz já não tremia de fraqueza, mas endureceu de raiva. Repete lá. Inês pareceu um pouco assustada com a minha atitude, mas estava habituada a ter a mãe como apoio. Ela ergueu o queixo, disse, e daí? O que me vais fazer? Não te vou fazer nada. Eu sorri sarcasticamente, um sorriso frio. Só sinto pena de ti, Inês. Com 23 anos, ainda pedes dinheiro ao irmão, vives à custa dos outros, sem um pingo de dignidade. Não é só preguiçosa, mas também cruel e insensível. Até com o teu próprio sobrinho doente, consegues proferir palavras como essas. Realmente, não és melhor que um animal. Tu chamas-me animal? Inês ficou com o rosto roxo de raiva, levantou-se e apontou o dedo para mim. Que direito tens tu de me chamar isso? Sua aldeana, o meu irmão trouxe-te para a cidade, e achas que és uma rainha? Vê-te ao espelho, não és diferente de uma empregada. Sim, sou uma empregada. Gritei. O meu grito rasgou o silêncio mortífero que durava há tanto tempo. Eu sou uma empregada na minha própria casa. Tenho de servir a tua mãe, servir-te a ti, parasitas que não têm vergonha na cara. Mas lembra-te bem, Inês, esta casa, cada tijolo, cada folha de relva, é o suor e as lágrimas do meu marido e minhas. Tu estás aqui de favor, e em vez de seres grata, abres a boca para proferir palavras tão vis. Pessoas como tu na sociedade, ninguém as quer. Sua miúda, eu mato-te. Inês avançou furiosamente na minha direção, levantando a mão para me esbofetear. Eu não tive medo nenhum. Fiquei parada, olhando-a diretamente, os olhos a faiscar. Desta vez, eu não recuaria. Se ela ousasse tocar-me, jurei que não a deixaria em paz. A nossa discussão tornava-se cada vez mais acesa. As palavras mais cruéis, as verdades mais cruas, foram expostas sem rodeios. Éramos como dois animais feridos, rosnando e a atacar um ao outro. O som estridente da discussão ecoou por toda a casa, batendo nas paredes silenciosas, anunciando uma tragédia iminente. A porta do quarto de Dona Fátima abriu-se, uma verdadeira tempestade estava prestes a cair. Dona Fátima irrompeu do quarto, não como uma mãe a intervir entre os filhos, mas como uma general a ir para a batalha, para reforçar as suas tropas. O rosto dela estava vermelho, os olhos esbugalhados, o cabelo desgrenhado. Ela não precisou perguntar o que tinha acontecido. No seu dicionário, a sua filha nunca errava. O único culpado só podia ser eu. Ela apontou o dedo para mim, a boca torcida de raiva, e proferiu um torrente de insultos que eu provavelmente nunca esquecerei. Sua mal-educada, ousas intimidar a minha filha. Quem pensas que és para dares lições à minha filha? Ela não me deu oportunidade de explicar. Ela continuou a gritar. As palavras mais vulgares e maldosas que eu já ouvira na vida, a jorrar como uma cascata. Sua aldeana sem berço. Os teus pais não te ensinaram a ter modos para andares na rua tão insolente? Que tipo de mulher que não sabe parir? Pariste apenas um filho e ele está sempre doente e fraco. Talvez seja por causa do teu mal olhado que ele está assim. Mãe, não digas isso! Gritei, as lágrimas a escorrerem. Ela podia insultar-me, mas não tinha o direito de tocar no meu filho e nos meus pais. Eu digo sim, e ainda vou falar de toda a tua família. Sua que cospe no prato onde comeu. A minha família acolheu-te, deu-te uma casa grande e confortável. Em vez de seres grata, ainda queres mandar na tua sogra. E na tua cunhada? Pensas que tens o Tiago a apoiar-te e que és a maior? Vamos ver. Quando ele chegar hoje,
se ele te defende ou defende a mãe dele. Ela gritava e ofegava, as mãos na cintura, a tremer. Inês, vendo a mãe como seu apoio, aproveitou para reforçar, choramingando ao lado. Mãe, ela disse que eu não valia nada, que era pior que um animal, ainda me amaldiçoou, dizendo que ninguém me ia querer na vida. Mãe, vê lá se não dá raiva. Cala-te. Dona Ana Fátima virou-se para repreender a filha e depois virou a mira para mim. Deves lembrar-te que o Tiago é meu filho, eu pari-o. O que é dele também é meu. Tu és apenas uma estranha que entrou nesta casa. Se não fosses tu, seria outra. Mas a mãe dele, só há uma. Entendeste, sua miúda? As palavras dela foram como milhares de facas a perfurar a minha pele. Não era apenas uma humilhação, era a negação completa do meu valor. Aos olhos dela, eu não era a esposa do seu filho, não era a mãe do seu neto. Eu era apenas uma forasteira, um objeto substituível, uma serva, nada mais. Tentei gritar entre soluços. Eu não fui mal educada, foi a Inês que disse coisas horríveis primeiro, mas as minhas explicações foram completamente abafadas pela fúria dela. Ela não queria ouvir a verdade, ela só queria descarregar toda a sua amargura, ciúme e egoísmo acumulados em mim. Ela aproximou-se de mim, o dedo indicador quase a tocar a minha testa. Ainda és atrevida. Pensas que não sei o que tens na cabeça. Tens ciúmes da Inês porque o irmão a mima, porque a mãe a ama, não é? Queres monopolizar o meu filho, queres separá-lo da mãe, da irmã, não é? Sua mulher de coração perverso. Hoje vou dar-te uma lição para aprenderes a ter respeito. A loucura tinha atingido o seu auge, o ar na casa ficou denso, só se ouvia o grito dela, o meu choro. O choro assustado do Lourenço ecoava do quarto. Eu sabia que o pior estava prestes a acontecer. Uma ação que seria permanentemente irreparável. Seria o fim de tudo. No meio daquela confusão frenética, enquanto eu tentava afastar a mão dela para gritar a verdade, Dona Fátima fez algo que, talvez, eu nunca conseguirei perdoar. Ela ergueu a mão, num gesto decidido, com toda a raiva, rancor e força de uma mulher fora de controlo. Bateu! Um som seco e estalado ecoou. Todo o meu mundo pareceu inclinar-se para um lado. A minha face ardia e depois ficou dormente. A minha cabeça zumbia, vi estrelas e os meus ouvidos tiniram. A força da estalada foi tamanha que me desequilibrou. Cambaleei e caí de bruços no chão frio de azulejos. Caí em choque, caí na dor extrema, tanto física quanto mental. Aquela estalada não me atingiu apenas o rosto, atingiu a minha dignidade, atingiu a minha paciência, atingiu todos os meus esforços para construir esta família. Partiu em pedaços as minhas últimas ilusões sobre as palavras sogra. Eu estava no chão, uma das faces em brasa, a cabeça a girar. Através das lágrimas que embaçavam a minha visão, vi os rostos satisfeitos de Dona Fátima e Inês. Estavam ali, a olhar para mim, com o olhar de vencedores a admirar o seu troféu. Nos olhos delas, não vi um pingo de arrependimento ou pena, apenas satisfação. Satisfação por finalmente terem derrubado a pessoa que odiavam, para aprenderes a ser insolente. Dona Fátima ofegava, apontando para mim, a voz ainda cheia de raiva. Inês estava ao lado, rindo sarcasticamente, um riso malévolo e cruel. Eu já não tinha forças para responder. Também não queria chorar mais. A dor transformara-se em torpor. O meu coração gelou, tudo tinha terminado. Esta família, este casamento, tudo fora morto por aquela estalada, nada mais podia ser salvo. Apoiei as mãos, tentando levantar-me com dificuldade. Ao mesmo tempo, o choro do Lourenço no quarto aumentou. Um choro de terror de uma criança que sente a insegurança da mãe. O choro do meu filho foi como um remédio que me tirou do torpor. Eu tinha de me levantar, tinha de ser forte pelo meu filho. E exatamente naquele momento fatídico, quando Inês ainda estava a celebrar, Tiago chegou. Ele estava parado à porta, ainda com a pasta na mão, os olhos arregalados, atordoado com a cena diante dele. Uma cena que ele provavelmente nunca imaginou. A sua esposa, com o cabelo desgrenhado, uma das faces vermelhas com as marcas dos 5 dedos, cambaleava, sem conseguir ficar em pé. O seu filho chorava alto no quarto, e a sua mãe e irmã estavam ali,
com expressões satisfeitas, como dois animais que acabavam de despedaçar a sua presa. O tempo pareceu parar, o espaço ficou congelado, um silêncio assustador pairou, e eu sabia que a verdadeira tempestade só agora ia começar. Desta vez, não viria da parte de Dona Fátima e Inês. Viria do homem que elas sempre pensaram que estaria para sempre do lado delas. O meu herói finalmente tinha regressado, exatamente quando eu mais precisava dele. Tiago ficou imóvel à porta por alguns segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Ele estava a tentar assimilar e processar a cena horrível à sua frente. O seu rosto, de atordoado e confuso, passou a pânico e depois a roxo de raiva. Os seus olhos, que sempre foram gentis e um tanto fracos, agora semicerraram, lançando faíscas frias que eu nunca tinha visto. Ele deixou cair a pasta no chão, fazendo um baque seco que quebrou o silêncio mortífero. Aquele som foi como um tiro, puxando todos de volta à realidade. Dona Fátima e Inês deram um salto. Os sorrisos vitoriosos nos seus lábios desapareceram, substituídos por uma expressão de confusão e pânico. Talvez não esperassem que Tiago voltasse mais cedo do que o previsto. Tiago, já chegaste? Dona Fátima gaguejou, forçando um sorriso artificial. Mas Tiago não olhou para ela, nem para a Inês. O olhar dele estava fixo em mim, na marca vermelha da estalada na minha face. Ele caminhou rapidamente na minha direção, os passos pesados como se martelasse o chão. Não disse uma palavra, apenas estendeu a mão suavemente e tocou delicadamente na minha bochecha inchada. Os dedos dele tremiam, o seu toque leve foi como uma corrente de água morna que derreteu o torpor em mim. As lágrimas que eu tinha tentado conter agora escorriam copiosamente. Não chorava de dor, chorava de humilhação, porque finalmente alguém estava ao meu lado, vendo a minha dor. Ele segurou os meus ombros trêmulos, deixando-me encostar-me a ele. O seu abraço era firme e seguro. Depois, ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, olhando diretamente para a mãe e a irmã. Aquele olhar já não era o de um filho, o de um irmão. Era o olhar de um tigre cujo território fora invadido, o de um homem a quem tinham pisado o que de mais precioso tinha na vida. Quem fez isto? Ele não rugiu, apenas perguntou, a voz grave e rouca, cada palavra proferida lentamente e claramente, mas o seu peso era maior do que 1000 gritos. A frieza na sua voz fez-me estremecer. Dona Fátima e Inês empalideceram. Nunca tinham visto Tiago daquela forma. O filho, o irmão que era gentil, obediente e até um tanto fraco, agora parecia assustador. Dona Fátima, com o instinto de quem gosta de encenar, tentou usar a velha tática, começou a choramingar. Ai, Tiago, tens de perguntar à tua mulher. Ela foi insolente comigo, insultou a mãe e a irmã. Eu só me enganei. Enganei-me. Tiago rosnou, um som como um trovão na casa. O rugido fez as duas saltarem e ficarem em silêncio. Enganou-se e a cara dela está assim inchada. Enganou-se e ela caiu de bruços no chão. Mãe, vê o que fizeste à tua mulher, o que fizeste à mãe do teu neto. Ele apertou o braço em volta de mim. Depois olhou para elas com um olhar de desprezo e nojo. O seu silêncio, que eu antes julgava ser fraqueza, agora entendi que era o silêncio de um vulcão antes de uma erupção. O silêncio assustador de Tiago prolongou-se por mais alguns segundos. Ele ficou ali, a abraçar-me e a olhar para a mãe e a irmã. Os olhos dele eram como um scanner, varrendo cada canto das suas almas sujas, expondo todas as mentiras, egoísmo e crueldade. Dona Fátima e Inês não aguentaram aquele olhar. Começaram a ficar desorientadas e em pânico. Dona Fátima, como uma jogadora que perdeu tudo, decidiu apostar na última carta, o dever filial. Ela gritou, a voz cheia de injustiça. Tu vais defender a tua mulher e virar-te contra a tua mãe, é isso? Eu sou a tua mãe, Tiago. Eu pari-te, criei-te. Agora que tens mulher, esqueceste-te de todo o meu esforço, é isso? Deixas que ela me pise, que seja insolente com a tua irmã? Tu és um filho desleal. A palavra desleal foi como um gatilho, ativando a fúria que Tiago tinha guardado até ao limite. Ele riu, um riso amargo e cheio de dor. Desleal? Dizes que sou desleal? Ele repetiu, a voz cheia de sarcasmo. Sim, talvez eu seja mesmo desleal. Desleal
por ter deixado a mãe e a minha irmã virem para cá e todos os dias atormentarem, maltratarem a mulher que mais amo. Desleal por ter ficado em silêncio por demasiado tempo, fraco por demasiado tempo, para que ela tivesse de suportar sozinha todas as vossas insolências. Ele afastou-me suavemente para que eu pudesse ficar em pé, e depois deu um passo em direção a elas, um passo decisivo que fez as duas recuarem por reflexo. Mãe, dizes que me pariste, que me criaste. Sim, eu nunca me esquecerei disso. Sempre tentei retribuir, cuidar da mãe. Mas retribuir não significa ser cego. Retribuir não significa deixar a mãe fazer o que quiser, pisar quem quiser. Alguma vez a mãe considerou a Leonor como sua nora? Ou, aos olhos da mãe, ela é apenas uma serva, uma máquina de fazer filhos, alguém que roubou o filho da mãe? Ele virou-se para a Inês, os olhos frios como gelo. E tu, Inês, sempre te amei, sempre te protegi. Pensei que eras nova, que ainda não tinhas amadurecido, mas enganei-me. Já não és nova. És uma preguiçosa, egoísta e ingrata. Vives nesta casa, comes a comida dos teus irmãos, gastas o meu dinheiro, mas o que fizeste? Só trouxeste problemas, desordem. Ainda por cima, dizes palavras cruéis à tua cunhada, ao teu próprio sobrinho. Ainda és um ser humano? O rugido dele foi como marteladas que destruíram todas as desculpas das duas. Dona Fátima ficou atordoada, gaguejando sem palavras. Inês ficou pálida, sem uma gota de sangue no rosto, baixou a cabeça, sem ousar olhar para o irmão. Vocês duas sabem? A voz de Tiago de repente ficou mais baixa, embargada. Quando o meu filho teve febre alta e convulsões, a minha mulher levou-o sozinha ao hospital no meio da noite. Onde estavam vocês duas? Vocês estavam a dormir profundamente, confortáveis na vossa cama. Quando ela passou noites em claro a cuidar do filho até ficar exausta, o que fizeram vocês? Perguntaram-lhe uma vez sequer? Ou só souberam criticar, reclamar e procurar problemas? Ele respirou fundo, como para recuperar a calma, mas era visível que o peito dele subia e descia violentamente. Nesta batalha, ele não estava apenas a lutar por mim, estava a lutar pela verdade, pela justiça, pela pequena família que ele percebera, quase destruída por suas próprias mãos, devido a um cego dever filial e amor. Dona Fátima, depois de um momento de choque, pareceu ainda não aceitar a derrota. Ela ainda tentava discutir, agarrando-se à sua última arma. Tu dizes isso e é aceitável? Eu sou a tua mãe. Tu não defendes a tua mãe e vais defender uma mulher estranha? Aquelas palavras foram a gota final. Elas atingiram o limite de Tiago. Ele já não rugiu, a sua voz de repente ficou assustadoramente calma. Ele olhou diretamente para a mãe e depois, lentamente, levantou a mão e apontou para a porta da frente. Primeiro, ela não é uma mulher estranha. Ela é a minha esposa. É a pessoa que me acompanhará até ao fim da vida. É a mãe do meu filho. Segundo, esta casa foi comprada com o suor e as lágrimas da minha esposa e minhas, com empréstimos por todo o lado. Não é minha, é nossa. Ele enfatizou cada palavra. Vocês duas não contribuíram com um cêntimo, e ainda por cima, vivem à minha custa, causam problemas, são insolentes, maltratam a minha mulher. A mãe pode dizer que sou desleal, todos podem criticar-me, eu aceito tudo. Então ele respirou fundo e proferiu a frase final, dura e fria, como uma sentença de morte, cada palavra como um golpe de martelo cravado na desfaçatez das duas. Vocês duas, fora da minha casa imediatamente. A casa inteira ficou em silêncio mortal. Uma única palavra, mas o seu poder destrutivo era maior do que 1000 insultos. Era uma negação completa, uma facada que cortava todos os falsos laços de família. Dona Fátima e Inês ficaram atordoadas, olharam para Tiago como se fosse um monstro, os olhos arregalados, incapazes de acreditar que o filho, o irmão gentil delas, pudesse proferir palavras tão cruéis. O que disseste? Tu acabaste de dizer que expulsavas a tua mãe? Dona Fátima perguntou, a tremer, a voz já não arrogante, mas apenas em pânico. A mãe não ouviu bem? Tiago repetiu, a voz sem qualquer alteração. Eu disse para a mãe e a Inês arrumarem as vossas coisas e saírem desta casa.
Agora mesmo. Não me façam repetir pela terceira vez. Ele já não se dirigia a ela como mãe. Ele usava tu. A última fronteira do amor materno-filial fora destruída pelas próprias mãos de Dona Fátima. Ao ver os olhos vermelhos e a determinação inabalável de Tiago, elas souberam que ele não estava a brincar. A fúria de um homem gentil quando encurralado é a mais assustadora de todas. Elas tinham perdido de forma vergonhosa, perdido pela sua própria egoísmo e maldade. Tudo tinha realmente chegado ao fim. O silêncio de Dona Fátima e Inês não durou muito. Ao perceberem que todas as palavras eram inúteis, o pânico delas transformou-se na amargura e no rancor dos perdedores. Elas não saíram em silêncio. Muito bem, muito bem. És muito esperto, Tiago. Dona Fátima começou a gritar, mas desta vez era o grito da impotência. Tu, por causa de uma mulher, expulsas a tua própria mãe e irmã de sangue de casa. Vais arrepender-te. Nunca mais vais conseguir levantar a cabeça em toda a tua vida. Filho desleal, sem valor. Ela, enquanto gritava, arrastou a Inês para o quarto, começando a arrumar as coisas de forma bruta. O som das malas a serem atiradas, dos objetos a serem arremessados, misturava-se com os insultos, as maldições mais venenosas. Esta casa também vai acabar por cair em desgraça. Que tipo de nora mal educada, de onde virá a sorte? Vais ver, ela vai arruinar a tua vida inteira, meu filho. Vamos ver quanto tempo eles duram juntos. Uma mulher que deixa a sogra dar-lhe uma estalada também não vale nada. A minha cunhada, Inês, também não se calava. A voz estridente ecoava do quarto. O meu irmão foi mesmo enfeitiçado por ela. Tiago ficou em silêncio, o rosto sem expressão. Eu fiquei ao lado dele, apertando a mão dele. Não dissemos nada, apenas ouvimos os ecos daquele inferno. Já não nos magoava. Apenas nos fazia ter ainda mais certeza de que a decisão de Tiago fora absolutamente correta. Finalmente, eles arrastaram as duas malas para a porta. Antes de sair, Dona Fátima ainda se virou e cuspiu no chão. Depois proferiu uma última frase. Lembrem-se bem deste dia. A porta bateu e a casa ficou estranhamente silenciosa. O barulho sufocante e tóxico tinha desaparecido. Restávamos apenas eu, Tiago, e o choro, agora mais suave, do Lourenço. Mas a história não parou por aí. Alguns dias depois, o inferno começou a ecoar através de telefonemas. O quê? O tio José, os familiares da aldeia que não ligavam há um ano, de repente começaram a telefonar incessantemente, não para perguntar como estávamos, mas para criticar, para dar lições. Tiago, por que fizeste isso com a mãe? Afinal, ela é tua mãe. Devias conversar calmamente, não expulsar lá de casa assim. Leonor, és tu? Que tipo de nora és para a família chegar a este ponto? Tens de ser um pouco mais paciente. O barco segue o leme, a mulher segue o marido. Tens de aguentar um pouco pela família do teu marido. Eles falavam como se tivessem estado lá, como se tivessem testemunhado tudo. Falavam como se eu e Tiago fôssemos criminosos imperdoáveis. Dona Fátima e Inês tinham feito muito bem o seu trabalho. Tinham construído uma história perfeita, na qual elas eram as vítimas lamentáveis, e nós éramos os desumanos e ingratos. Tiago ouviu calmamente cada telefonema. Ele não discutiu, não deu longas explicações. Só quando ligou o tio mais velho, a voz mais influente na família, é que ele respondeu lentamente. A voz dele era firme, clara e cheia de justiça, o suficiente para fazer calar todos os que estavam a ouvir a escuta. Tio, agradeço a sua preocupação, mas quero dizer uma coisa apenas. Não é deslealdade. Estou apenas a proteger a minha esposa e o meu filho, a proteger a minha família. Fiquei em silêncio por demasiado tempo e quase perdi a minha família. Quem está certo, quem está errado, cada um sabe na sua consciência. O céu sabe a verdade. Dito isto, ele desligou o telefone e bloqueou todos os números desnecessários. Ele tinha erguido uma muralha de fogo não só para me proteger, mas também para proteger a paz da nossa pequena família. Ele olhou para mim, os olhos cheios de determinação. Acabou, meu amor. Tudo realmente terminou. A partir daquele dia, a nossa vida virou uma página. A casa parecia purificada. O ar tornou-se mais fresco e mais fácil de respirar. Não havia mais críticas, nem olhares inquisidores, nem guerras silenciosas. Apenas o riso do meu marido e meu,
os balbúcios do Lourenço a tentar falar. A casa finalmente tornara-se um verdadeiro lar. Claro que a vida ainda era difícil, mas uma dificuldade com alegria. Tudo era resolvido pelos dois. Tiago, depois do trabalho, já não se deitava no sofá. Ele arregaçava as mangas e ia para a cozinha comigo. Aprendeu a trocar fraldas, a preparar o leite para o bebé. Essas pequenas tarefas, em vez de nos cansarem, uniam-nos ainda mais. Compartilhávamos tudo, desde o que se passava na empresa até quantas vezes o Lourenço tinha feito cocó naquele dia. Tornámo-nos verdadeiros companheiros, lutando juntos, construindo juntos a nossa felicidade. Às vezes, ao ver Tiago desajeitadamente a tentar adormecer o Lourenço, eu ria. Ele virava-se para mim e perguntava: "Do que estás a rir?" Eu abanava a cabeça, aproximava-me, encostava a cabeça ao ombro dele. "Só estou feliz." Ele abraçou-nos, a mim e ao Lourenço, e apertou suavemente. "Peço desculpa", ele sussurrou. "Peço desculpa por te ter deixado sofrer tanto tempo." Eu levantei a cabeça e olhei-o nos olhos. "Não faz mal. O importante é que, finalmente, escolheste ficar do meu lado e do Lourenço. Para mim isso é suficiente. Não éramos ricos materialmente, a vida ainda tinha as suas preocupações e dificuldades, mas éramos ricos em algo muito mais precioso: a paz. Paz na alma, paz na nossa própria casa." Olhei para o meu marido, para o meu filho, a dormir profundamente nos braços do pai, e percebi uma lição profunda. Às vezes, na vida, para proteger o que é verdadeiramente precioso, temos de aprender a ser cruéis. Cruéis ao cortar relações tóxicas, aqueles tumores podres que corroem a nossa felicidade dia e noite, mesmo que se chamem laços de família. Porque uma árvore, para crescer saudável, às vezes tem de podar os seus ramos doentes. A família também é assim. O sacrifício e a paciência só têm valor quando são colocados no lugar certo e dedicados a pessoas que valem a pena. Caros ouvintes, a história de Leonor chegou ao fim com um desfecho que, apesar das dores, encontrou a verdadeira paz. Mostra-nos que a felicidade, às vezes, não é um esforço para agradar a todos, mas a coragem de proteger os valores essenciais e as pessoas que realmente amamos. Será que a maior devoção filial não é a obediência cega, mas sim construir uma família feliz para que os pais possam ficar tranquilos? Obrigado por ouvirem. Desejamos que tenham sempre momentos de paz e felicidade com a vossa pequena família. Até já!